Tipo, daqui um ano, se eles não melhorarem... Está gravando. Vamos lá. Boa noite a todos. Buenas tardes a los hermanos de los países latinos que estarán conosco nesta importante assembleia. A assembleia é sobre gestão de autoescola e formação de condutores, solicitado pela diretora da Autoescola Mônaco de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, senhora Andrea Escobari, señalada por el colega Ramiro Parsi de Argentina, diretor-geral proprietário da Autoescola Condução Consciente de Rio Quarto, Córdoba. Eu vou pedir, por gentileza, que todos cierrem seus micrófonos enquanto que alguém está falando. O objetivo principal da Assembleia é apresentar o processo de gestão de autoescola e formação de condutores no Brasil, precisamente a todos os diretores e proprietários de autoescolas, que são centros de capacitação para a obtenção de licença de conduzir na Bolívia, e además a todos os interessados na temática. Eu sou Lorena Albuquerque e irei mediar a live ao vivo. Sou membro do Fórum de Mobilidade e Educação Moveduc acá de Passo Fundo, assessora de comunicação da TecPM no Brasil, consultora de trânsito na Mobilidade Segura EAD de Curitiba, instrutora de trânsito, psicóloga. Recentemente, primeiro membro AEPSEV da Associação Internacional de Profissionais para a Seguridade Vial de Espanha, membro da Comissão de Psicologia do Trânsito do Colégio de Psicólogas e Psicólogos da província de Córdoba, Argentina, que é coordenada por el colega licenciado Ramiro Parsi. Agradecimento especial, primeiramente, à senhora Andrea Escobari, diretora de Autoescola Mônaco. Formam parte também da Associação de Autoescolas da Bolívia e pertencem também à Associação Patujú del Oriente de Santa Cruz. Também um agradecimento especial aos nossos convidados que aceitaram o convite para contribuir com esta assembleia e ao colega Ramiro Parsi, que nos indicou a Autoescola Mônaco. Nossos convidados, Antônio dos Santos, é diretor-geral de centro de formação de condutores, Autotec, acá em la cidade de Passo Fundo, província do Rio Grande do Sul. Tem formação em recursos humanos, coaching, pós-graduação em gestão de pessoas. Cassiano Novo, CEO da Mobilidade Segura EAD de Curitiba, docente de pós-graduação, psicólogo e especialista em trânsito, mobilidade e sustentabilidade. Gratidão a todos. Iniciamos com o diretor do Centro de Formação de Condutores Autotec, que irá falar sobre o processo. Antônio, bem-vindo, Antônio. Olá, obrigado. Obrigado, Lori, pelo convite. Né? É sempre um prazer, né? É sempre um prazer estar conversando, né, sobre esse tema muito importante, né, que envolve o trânsito, né, do mundo inteiro, né? E com certeza hoje nós vamos sair daqui com um aprendizado muito grande. Tu pode continuar, Antônio, tu faz toda a tua fala sobre a gestão. Depois, a equipe de Andrea e das autoescolas da Bolívia apresentam a dor, o problema deles, e o Cassiano vai fazer uma análise geral sobre todo este processo
e vai buscar nos propor uma solução. Qual a melhor solução diante de tudo o que eles vão nos apresentar? Perfeito. Então, como você estava falando, né, eu sou o diretor-geral aqui do Centro de Formação de Condutores Autotec, né, e o tema pelo qual eu percebo, né, é o índice de aprovação dos nossos alunos, né, que é um tema não só aqui do Brasil, mas como da Autoescola Mônaco, lá na Bolívia, né? Nós também trabalhamos com índices de aprovação dos nossos alunos, né? E enfrentamos basicamente o mesmo problema, né? A mesma questão. Eu sempre falo, eu sempre digo, os alunos, quando eles vão para o teste, eles têm 100% de conhecimento. A parte prática, a parte operacional, eles têm esse conhecimento, eles sabem como agir. No entanto, o fator determinante dele ser aprovado ou ser reprovado é o comportamento, é o nervosismo, é a ansiedade e talvez até a frustração. Então, é o medo, é o nervosismo que faz ele ser reprovado, né? Nós trabalhamos com o índice, né, de aprovação dos nossos alunos, desde a parte teórica até a parte prática, em uma média de 65% a 70% de aprovação. Nós temos um programa, né, que agora ele foi cancelado pela pandemia, né, pela pandemia, que é o grupo de apoio. As pessoas que reprovaram uma ou duas vezes, nós convidamos essas pessoas para ter uma conversa com as nossas psicólogas, né? E eu também aproveito, né, para ter essa oportunidade com elas, porque eu tenho uma das minhas formações é coaching. E eu uso muito as técnicas de coaching para aliviar um pouco essa carga emocional das pessoas, ou seja, nós criamos algumas ferramentas, né, extremamente importantes para que elas cheguem no teste já mais calmas, mais serenas, mais tranquilas, e aí nós temos um resultado assim bem satisfatório, né? Porém, com essa pandemia, né, com a pandemia, em função da aglomeração de pessoas, nós não conseguimos mais reunir essas pessoas. E, ao mesmo tempo, no mesmo dia que acontece o teste, né, casualmente hoje, né, hoje viernes, né, tivemos testes. E nós, na medida que nós podemos, nós reunimos essas pessoas, né, e aplicamos algumas técnicas de relaxamento para que elas possam diminuir a ansiedade e, consequentemente, ter uma concentração maior no objetivo delas, que é estar aprovada, né? Os postulantes, como os nossos amigos aí da Bolívia estão comentando. Também passamos aí por um processo, né? E nós temos aí um projeto que é um pouco diferente do que os nossos amigos da Bolívia estavam falando, né? De tirar dos CFCs todo o processo aí que envolve a primeira habilitação. E isso está nos preocupando muito, porque vai totalmente de encontro ao que nós passamos para os nossos alunos, né? O objetivo principal nosso é fazer com que os alunos, com que os postulantes, eles entendam que eles têm uma responsabilidade muito grande no trânsito, porque o trânsito ele não deixa dúvidas, né? Se a pessoa ela estiver um pouco desconcentrada, né? Ele vai com certeza ceifar a vida das pessoas. Então essa é a nossa preocupação. Desde o início da aula teórica, que eu sempre falo que é a base de todo o processo da primeira habilitação, né? Os nossos profissionais, digo de passagem, são excelentes profissionais. Eles trabalham muito forte essa questão do comprometimento do aluno. Eles fazem com que ele entenda que ele é responsável por essas ações relacionadas ao trânsito.
E isso, daqui a pouco, né, através de um projeto-lei que lá em 2019 está tramitando, vai tirar todo isso dos CFCs. Então, de uma certa forma, nós também estamos preocupados, né, como os nossos amigos bolivianos aí, de que, em um certo momento, não vai existir mais autoescola, né, não vai existir mais lá autoescola para podermos trabalhar. E isso realmente nos preocupa muito, né? E dentre outros projetos, né, como recentemente tivemos aí uma lei federal, né, que foi sancionada pelo nosso presidente aí, mudando aí algumas coisas, dentre elas a validade da carteira de habilitação, que ela hoje ela é 5 anos, ela vai passar para 10 anos, né? Nós, pensando na segurança das pessoas, acreditamos que 10 anos é muito tempo para uma pessoa ficar longe de uma autoescola para fazer o processo de renovação. Então, isso já está valendo, já foi sancionado, né, pelo nosso presidente, vai passar a ser vigorado a partir de abril. Então, isso também é uma preocupação que nós temos aí muito grande. Outras ações também, né? Hoje, por exemplo, nós temos aí a pontuação. Se o candidato lá, se o condutor, ele atingir uma soma de 20 pontos num período de 12 meses, ele tem a sua carteira suspensa por um período pré-determinado. Isso também foi alterado, né? Passou para 40 pontos. Então, é muito preocupante da nossa parte, porque isso passa uma sensação de que não existe fiscalização, de que eu posso cometer mais infrações porque aumentou lá o período, né, a questão da pontuação. Então, estamos trabalhando aí arduamente em todos esses aspectos, né, para podermos aí melhorar essa questão, porque aqui no Brasil, infelizmente, né, a cada 5 minutos, uma pessoa morre em acidentes de trânsito. E com todas essas leis, com todos esses projetos aí, eles vão totalmente, né, contra os princípios de aprendizagem, de ensino, de aprendizagem aí, de uma autoescola. E isso nos preocupa muito. Eu acredito que o índice de aprovação, né, dos postulantes aí, das pessoas que estão preparadas aí, né, por teste, é uma conversa com os alunos, com os postulantes, no sentido de tranquilizá-los, de passar aí uma questão mais pedagógica para eles na semana que antecede aí o teste prático. Nós tínhamos um índice de aprovação baixo, uma média de 45%, 47%. Aplicamos esses métodos, né, de trazermos os alunos para dentro do CFC novamente e termos uma conversa com um profissional, com um psicólogo, ele nos ajudou muito, ele alavancou esse índice de aprovação. Então, acredito que esse seria um dos caminhos aí para os nossos amigos bolivianos aí, né, que estão com essa preocupação também, né? Eu acredito que, de uma certa forma, eu explanei, né, um pouco mais do nosso processo. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma dúvida que possam surgir. Eu fico à disposição aí para responder. Antônio, eu gostaria que você falasse para eles quanto tempo faz que existe no Brasil as autoescolas, como ela funcionou no decorrer desse tempo, que é o novo Código de Trânsito Brasileiro, né, de 97, então, desde então que existem as autoescolas,
Como que foi o decorrer deste tempo? Perfeito. Antes de 97, Lori, todo o processo era feito em delegacia, né? Eu não sei como se chama na Bolívia, né? Mas, enfim, a primeira habilitação, a pessoa, ela ia Comissaria, na comissaria, né? comissaria, comissaria. Ela ia com o seu próprio veículo, né? E aí lá, o inspetor, né? Ele pegava a pessoa ali, dava uma volta no próprio veículo dela, né? O delegado lá assinava e era assim que funcionava, né? As carteiras. Né? A polícia. Né? Que aí então iniciou aí o CFCs, o Centro de Formação de Condutores. E aí teve uma mudança aí considerável, né? Todo o processo era regido pela Resolução 168, né? Que lá ela dizia que o aluno deveria passar aí por 30 períodos de aula teórica, deveria fazer uma prova teórica e após isso, então, ele fazia 15 períodos de aula prática. Terminado esses períodos, então, ele era submetido aí ao teste prático. Com o passar do tempo, né, foi inserido outras resoluções, que hoje é a 285, que lá ela determina, né, que tem que ser 45 períodos de aula teórica. Então, de 30 períodos, passamos para 45 períodos. Logo em seguida, passou também a questão do simulador. Né? O simulador ali, a pessoa tem que fazer 5 aulas. Fez as aulas teóricas, faz a prova teórica, vai para o simulador. O simulador, ele simula realmente aí condições adversas, né? De dia, de noite, chuva, neblina, cerração, enfim, simula várias situações ali com o aluno. Então, é uma pré-adaptação do aluno para realmente entrar no carro. E aí, então, a gente reforça muito, né? Nós tivemos que escolher aí vários profissionais, né? Que fossem qualificados e adaptados pedagogicamente para trabalhar no simulador. Porque, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma aula teórica, né? E aí, então, ele terminava o simulador e agora ele vai para a parte prática, né? Então, lá de 30, de 20, de 15 períodos, desculpe, passou para 20 períodos de aula prática. Então, em 20 e poucos anos aí, né, nós tivemos aí várias mudanças, né? E cada vez nós nos preocupando muito com a questão pedagógica dos nossos alunos. E agora eu volto a falar, né? 2019, então, aí, já vem um projeto-lei tramitando aí nos corredores do Senado aí para retirar todo esse processo. Então eles querem pegar um padrão, né, de outros países, né, Estados Unidos, Europa, que tem uma outra cultura e nós não podemos pegar uma cultura de outro país, de outro continente e trazermos aqui para o Brasil, que são culturas diferentes, não é a mesma cultura que nós temos aqui no Brasil. Penso que seria retroceder no tempo, nós tirarmos toda essa estrutura, toda essa infraestrutura que foi colocada, né, à disposição das pessoas, dali a pouco é retirado. Então, isso nos preocupa muito, né? Porque, eu repito, hoje aqui no Brasil, infelizmente, a cada 5 minutos morre uma pessoa em acidentes de trânsito. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Tivemos uma evolução assim significativa no processo ensino-aprendizagem dos nossos alunos, né? O Rio Grande do Sul, onde é o nosso estado, ele é sempre um pioneiro, né, em buscar tecnologia, buscar coisas novas. Antes, nós tínhamos as aulas que não eram gravadas, hoje nós temos, né, toda aula é gravada. O instrutor, ele não pode iniciar a aula sem tirar
uma foto do aluno no início e no final da aula. Se eu quiser verificar essa aula que aconteceu hoje à tarde, eu simplesmente entro no sistema e faço uma leitura do que aconteceu no tempo integral daquele aluno. E isso para nós é uma evolução muito grande, porque ali nós podemos chamar um instrutor, verificar aquela aula que ele trabalhou com o aluno, pedagogicamente, eu já estou falando nesse sentido, né? E ele vai ver a aula que ele mesmo deu. E ele pode ir se ajustando, né, na questão comportamental, algumas falas que talvez ele poderia deixar de falar, algumas falas que talvez ele poderia ter falado naquele momento. Então, eu digo que nós estamos aí num processo muito claro, muito transparente, né? E evoluímos muito em relação a isso. E daqui a pouco não vai existir mais, né? Então, na minha concepção, é nós voltarmos no tempo, né? E volto a falar, existe uma preocupação muito grande em relação a isso. Ok. Antônio, também eu gostaria que você falasse sobre os conteúdos, sobre as horas-aulas e sobre os conteúdos que são aplicados na formação de um condutor. Como que são esses conteúdos? Quais são? Tá. Eu acho que cortou um pouquinho, Lore, mas então, os conteúdos, né, da primeira habilitação, nós temos aí a legislação de trânsito, né, são 12 períodos de legislação, aí abrange direitos e deveres, abrange a questão da sinalização, abrange a questão de regras de circulação, abrange a questão de conhecimento ali do veículo, quais são as categorias que a pessoa pode estar habilitado, carro, moto, caminhão, carreta, ônibus. Fala-se muito também da sinalização, né? Tudo isso em 18 períodos aí da parte da legislação. Aí depois nós temos a direção defensiva, né, que aí fala sobre condições adversas. Na direção defensiva são 12 períodos. Então, é um dos módulos também não menos importante do que os outros, né? Aí o aluno vai aprender, né, a interpretar aí a questão de chuva, a questão de neblina. Ele vai ter também a parte do relacionamento interpessoal já junto com a questão da direção defensiva. Aí depois ele vai ter aí 4 períodos de primeiros socorros, né? Ele vai aprender, né, o que deve ser feito na questão de um acidente, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, quem ele deve chamar. Questão da mecânica do veículo, são 3 períodos, né? Aí ele vai entender realmente o funcionamento do veículo, tanto do veículo quanto da motocicleta, vai aprender as partes principais do veículo, motor, caixa de câmbio, freio, embreagem. Então, eu repito, né, é extremamente importante esse processo da aula teórica. Quando ele passar para a parte prática, ele já tem um conhecimento muito grande. Agora, imaginem, né, tirar tudo isso. Enfim, no segundo momento, ele vai ter também noções de meio ambiente e cidadania. Aí também no meio ambiente e cidadania entra um pouco a questão do relacionamento interpessoal, que é um dos pontos fortes também desse processo da primeira habilitação. Então, são 5 módulos, né? Legislação, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e mecânica. Esses são os módulos, são 45 períodos, que também nós temos hoje, por exemplo, com essa pandemia, né, com a pandemia, as aulas são remotas. E só esse fato de que as aulas sejam remotas, já existe uma preocupação maior
com o ensino-aprendizagem do aluno, porque não é uma coisa presencial, né? Ele está no conforto da sua casa, lá sentado no sofá e tudo mais, por mais que ele queira se concentrar, não é a mesma coisa que uma aula presencial, né? Então, já existe uma preocupação. E durante a aula presencial, né, o nosso processo ele é todo biométrico também, né? O aluno chega, ele tem que colocar a digital dele, do polegar, né, e automaticamente sai uma foto da pessoa na pantalha, ou na tela do computador, indicando a presença do aluno. Então, no início e no final da aula. As aulas teóricas, nós temos aqui no CFC Autotec em 3 turnos, manhã, tarde e noite. De manhã, a aula inicia às 8 da manhã e vai até às 11h30. De tarde, ela inicia às 13h30 e vai até às 17 horas. À noite, das 19 até as 22h30. E o máximo de pessoas que o Detran, né, que o sistema permite, são 35 pessoas por turma. E eu digo para você, de noite nós temos 2 turmas e elas estão sempre lotadas, né? Então nós temos aí de noite uma média de 70 alunos. Durante o dia são 2 turmas, uma de manhã e uma outra de tarde. Nós temos uma média de 30 alunos de manhã e uma média de 20 alunos de tarde. Então, por dia, nós fizemos aula ali com quase 200 alunos por dia que passam nas aulas teóricas. É uma quantidade assim, bem interessante, né? E todo esse processo, né, nós temos um cuidado extremo, porque nós entendemos que a parte teórica, e isso já reflete um pouco com os nossos amigos bolivianos lá, né, da Autoescola Mônaco, já temos uma preparação do teste prático já na aula teórica. No módulo de meio ambiente e cidadania, a gente aborda muito esse tema do comportamento das pessoas no dia do teste. Então, dentro do CFC, ele já vem numa sequência de comportamento preparatório para o dia do teste. Então, isso é um fator assim muito importante que nós detectamos e começamos a trabalhar, e o resultado foi muito satisfatório, né? A todo momento das etapas que ele está passando, em um dos momentos é comentado sobre o comportamento dele no dia do teste. Então, nós fortalecemos muito isso, que não é a reprovação dele, não vai ser o não saber o que fazer, mas é o comportamento dele. Porque quando o professor, quando o instrutor dele falar para ele que ele tem um teste marcado para tal dia, é porque ele tem todas as condições favoráveis para ser aprovado no teste. E aí é questão do comportamento dele. Então, esse comportamento, nós trabalhamos com ele desde o início, desde a aula teórica. Estamos a todo momento reforçando isso, né? Que ele é capaz, que ele consegue, que ele tem que controlar o comportamento dele. E, logicamente, né, existem vários perfis, né? Algumas pessoas, elas conseguem absorver mais rapidamente essas informações e dar sequência a isso. Outras pessoas, elas já são muito ansiosas, muito, digamos assim, muito nervosas, hiperativas. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade a mais, né, para segurar um pouco essa hiperatividade e se controlar um pouco o nervosismo, a sua ansiedade, para chegar no teste lá mais tranquilo. Eu acredito que deva ter mais algumas perguntas, Lori. Antônio, eu gostaria que tu falasse também sobre os projetos que o CFC tem em paralelo
para trabalhar a parte da ansiedade e do nervosismo do aluno, que também é uma questão muito importante nas autoescolas da Bolívia. Como que é trabalhado nesses projetos paralelos que tem no Centro de Formação de Condutor? Muito bem, bacana, legal. Isso eu falo com muito orgulho, né? Nós temos um projeto chamado Mulher no Volante, Segura e Confiante. Hoje aqui na nossa região, né, existe um jargão, ou seja, existe um ditado, né, que diz: mulher no volante, perigo avante, ou mulher no volante, perigo constante, né? E nós pegamos parte disso e invertemos, né? Colocamos mulher no volante, segura e confiante. Então, esse projeto ele existe desde 2011, né? E nós realmente protocolamos ele, homologamos ele junto ao Detran, né? Passou por, digamos assim, uma sindicância lá da CPM Psicologia lá, devolveram para nós, né, para fazer alguns ajustes nesse projeto aí, ajustamos, mandamos de volta para a CPM lá do Detran lá e enfim foi aprovado, né? Então, desde 2011 nós estamos trabalhando com esse projeto aí. O que significa isso? Nós convidamos as pessoas com alguma dificuldade em qualquer parte do processo da habilitação. Quando ela percebeu que lá nas aulas teóricas, né, ela já vai ter alguma dificuldade, nós convidamos essa pessoa a participar do grupo de apoio, né, que é o Mulher no Volante Seguro e Confiante. Uma vez por mês, nós fechamos um grupo, né, e é um grupo assim bastante expressivo, né? Eu queria que fosse menos, que não tivesse essas pessoas, né? Mas tem, então a gente ajuda elas, né? Nós fechamos um grupo aí mensal, em média de 15, 18, até 20 pessoas participantes do grupo de apoio, né? E aí, com certeza, né, nós temos aí as nossas psicólogas, né, que trabalham muito em cima disso. Temos uma rotina, né, para trabalharmos com o grupo de apoio, né? Mas o básico dele, né, é o comportamento. As pessoas, elas vêm para a autoescola, elas querem a carteira de habilitação. Isso é o sonho delas, né? Por vários motivos, ou por necessidade, ou por realmente querer estar habilitado. E nós trabalhamos muito isso. Nós fortalecemos muito essa questão do sonho da pessoa, né? Uma pergunta muito importante que nós fizemos, né? Qual que é o mais importante para você? Né? É você ser habilitada ou você desistir? Logicamente, né, elas querem ser habilitadas, então nós sempre estamos fortalecendo isso. E a reprovação, quando a pessoa reprova, numa grande maioria das vezes, elas reprovam conscientes, né, de que houve uma falha da parte dela, e isso é muito importante, ela assumir o erro, ela assumir aquela responsabilidade de que em alguma parte do processo lá do teste prático dela, houve uma falha dela. E ela reconhecendo isso, então é muito mais fácil nós trabalharmos isso com ela, porque ou ela apagou o carro, ou ela ficou muito nervosa e esqueceu alguma coisa, mas ela tem essa consciência. Aí então nós trabalhamos o ponto específico. Demorou muito tempo na baliza, né? A baliza é o início do processo lá no teste prático. E existe um tempo para ela fazer a baliza. Aqui é 4 minutos. Né? Se ela passar desses 4 minutos aí, então automaticamente ela está fora, ela está reprovada. E muitas vezes, numa grande maioria das vezes, ela entende isso, que ela demorou muito para fazer a baliza. Então, no próximo teste, ela faz algumas aulas para se ajustar ali e vai para o teste já ajustado o tempo da baliza. Então, nós identificamos essas causas aí lá no grupo de apoio e trabalhamos, né? A gente dá um tempo, um espaço para essas pessoas relatarem, né, o que houve com ela, e muitas vezes, né, é pressão dos pais.
O pai está pressionando o filho, o pai está pressionando a filha ali para que ela seja aprovada, porque ele está investindo muito dinheiro em cima do aluno, do filho ou da filha, né? E isso prejudica muito, porque ela vai para o teste com uma pressão psicológica extremamente alta, né? Em função dos pais, ou até mesmo a sociedade, né? Algumas pessoas falam assim. Então, eu digo para você assim que é um trabalho bem gostoso, bem gratificante que nós fizemos aqui com o grupo de apoio, né? E eu realmente indico, né, aos nossos amigos da Bolívia e da Autoescola Mônaco, né, que pensem, né, nessa alternativa e juntar essas pessoas com dificuldades aí, entender o porquê que elas estão reprovando e trabalhar em cima disso. Logicamente, né, tem uma outra parte que é muito importante, que é a questão do instrutor. Ele também tem que entender que ele tem aí um processo extremamente fundamental na aprendizagem do aluno. Uma vez por mês, né, agora nós estamos parados, infelizmente, aí, em função da pandemia, né, da pandemia, uma vez por mês, aos sábados pela manhã, nós fechamos todas as agendas de aulas e trabalhamos a questão comportamental dos nossos instrutores, né? Eu sou formado em coaching, então a gente aplica muitas técnicas, muitas ferramentas, né, na questão mais psicológica para passar para os nossos instrutores para que eles possam entender a dificuldade do aluno e trabalhar melhor isso. Então, trabalhar o instrutor também é muito importante, né? Porque ele tem uma jornada aí muito grande, né? Aqui, pelo menos na nossa autoescola, no CFC Autotec, o instrutor ele trabalha basicamente 10 horas por dia. Então, ele tem 10 alunos aí diferentes por dia. E isso instiga bastante o instrutor. Chega no final da sua jornada de trabalho, logicamente ele está meio que esgotado, um pouco cansado, e aí pode refletir sim no ensino-aprendizado. Então, por esse motivo, nós trabalhamos muito forte aí os nossos instrutores, dando ferramenta para eles poderem absorver essa carga e passar para os nossos alunos aí o que deve ser passado para o teste. Então, tudo isso a gente fez um diagnóstico, né, e fomos nos ajustando, né, e tem dado certo, né, o resultado está sendo bem satisfatório. Ok. Antônio, também a questão dos projetos sociais que o CFC trabalha, juntamente com os colégios, com a comunidade, na parte da formação educacional, da formação cidadã do jovem, do adolescente e até mesmo do adulto, né? O teu som está desligado, Antônio. Ok, sim. Nós trabalhamos muito forte também, né, nas escolas, né, do ensino fundamental e o ensino médio, né, porque nós acreditamos que uma criança, ela já sendo inserida no trânsito, quando ela vier para uma autoescola ou quando ela fizer 18 anos, ela já vai ter um entendimento maior, né? E nós nos preocupamos muito com o método, né, com a pedagogia aplicada para essas crianças. Nós não podemos, né, de forma alguma, tratar a criança como um adulto nessa questão de trânsito. Nós temos que tratar a criança como criança, fazer ela entender, popularmente falando, do jeito dela, né? E tem dado um resultado assim muito satisfatório, né? Os pais nos ligam para cá depois que nós fizemos essas apresentações nas escolas, né? Dando os parabéns porque o filho, né? Ele passa a ser um fiscal do pai, né? Ele chama a atenção do pai, chama a atenção da mãe quando eles estão conduzindo e estão fazendo alguma coisa que não está certa, né? Desde colocar o cinto,
o filho já chama a atenção do pai, né? O pai não ligou a seta, não ligou o pisca, o filho já chama a atenção do pai. Então, os pais nos ligam aqui para a autoescola, nos dando parabéns, né? Porque os filhos eles já estão tendo uma visão mais consciente do trânsito. E, logicamente, né, nós temos aqui a Guarda Municipal de Passo Fundo, né? Eles fazem um trabalho incrível e nós estamos enganjados junto com esse pessoal aí, porque eles também têm a mesma visão e a mesma metodologia que nós temos também, uma preocupação muito grande, né, em relação ao trânsito. E outros projetos que nós temos, né, que a gente trabalha muito as mídias, né, mídia social aí. Um que nós temos que é muito bacana também é gentileza gera gentileza. Então, sempre que nós temos oportunidades aí, nós estamos na mídia, estamos na rádio, com adesivos também, né? Provocando nas pessoas esse pensamento de gentileza era gentileza. Porque o trânsito, né, nós entendemos que é um lugar, um local assim muito interessante para tudo, tanto para você ser gentil, quanto para a pessoa descarregar todas as suas angústias, raivas aí, né, no trânsito. E nós entendemos que não pode ser dessa forma. Então, por esse motivo, né, nós também com essas campanhas, né, porque a gente entende que tem que ser feito alguma coisa. Não podemos ficar inertes, não podemos ficar parados aí e vendo a vida das pessoas sendo ceifadas, né, por basicamente coisas banais, né? Tá sem som, Lorena. Eu deixei para falar por último, Antônio, é uma das primeiras e mais importantes partes na formação de um condutor. Eu deixei para falar por último que nós vamos dar continuidade com o Cassiano, que tem mais precisão para falar sobre isso. Nós temos uma coisa muito boa que chegou também com o Código de Trânsito de 97, né? Que foi a oficialização da avaliação psicológica pelos profissionais da psicologia. Então, nós temos isso onde que, lá para iniciar tudo, o candidato passa pelas avaliações psicológicas para depois iniciar o processo, né? Então, desde 1965, 66 em diante, o profissional psicólogo estava apto a aplicar as avaliações psicológicas, mas não era um profissional oficial, vamos dizer assim, porque muitas avaliações psicológicas eram feitas e ainda se escuta falar que existe alguns lugares que é dentro das delegacias. Então, temos uma legislação nacional, temos um código de trânsito, temos a oficialização do profissional que aplica essas avaliações psicológicas. E o Cassiano, também psicólogo, especialista em trânsito, especialista nessa área. Cassiano, diante disso tudo, o que tu nos... Qual a tua visão sobre isso? O que tu nos sugere? Olá a todos. Eu não sei se você, Lorena, consegue... Eu preciso habilitar para compartilhar ou posso compartilhar aqui? Tu pode compartilhar ali. Tá aparecendo para ti o share screen, né? Uhum. Vocês estão vendo já a minha tela? Uhum. Sim. Tô adicionando. Agora sim. Tá. Eu coloquei alguns slides aqui. Eu agora não estou os vendo, né? Então, eu vou falando, qualquer coisa vocês me interrompem, tá?
Uhum. Meu nome é Cassiano Novo, como a Lorena já falou, sou especialista em trânsito, psicólogo também, mestre em trânsito, em psicologia do trânsito, e tenho atuado na área já há 20 anos, né? E sou da Mobilidade Segura EAD, que é uma empresa que trabalha com projetos de prevenção na área de saúde e segurança do trabalho, gestão de frotas e prevenção de acidentes. A gente nem fala essa palavra acidentes, a gente só coloca para contextualizar. Educação, formação de condutores e segurança viária, projetos de sinalização de trânsito, projetos de tecnologia e os planos de mobilidade e municipalização do trânsito, quando a cidade ela assume a gestão do trânsito. Então, a empresa Mobilidade Segura, ela atua basicamente nessas áreas, né? Pegando o nosso evento de hoje aqui, focando um pouco na questão da formação dos condutores, antes eu gostaria só de falar um pouco da questão do comportamento. Hoje o trânsito, ele é bastante complexo, você tem inúmeros temas, setores e tipos de empresa. Então, hoje a gente vai pegar só um ponto ali, que é a formação do condutor e a questão das autoescolas, dos centros de formação de condutores e o quanto que a gente pode melhorar a efetividade, a qualidade desse processo das autoescolas, né? E pegando a parte do comportamento, por que a formação do condutor, né? Então, ele vai ter um comportamento que vai começar pelos processos de percepção, pelos nossos 5 sentidos, que vai captar as informações do ambiente, essa entrada de dados, depois ele vai começar a tentar entender essas informações que o ambiente está passando para ele, que é o processamento da informação, e daí ele vai ter o julgamento e a tomada de decisão. Então, numa situação de risco, você vai ter o ambiente ali, todos os sinais de trânsito, todas as informações daquele ambiente, ele vai passar pelos nossos 5 sentidos, você vai começar a compreender as informações, interpretar essas informações, e a partir da sua memória, do seu conhecimento, da sua experiência, você vai julgar para tomar uma decisão, para você optar por uma ação motora, né? Como pisar no freio, ou acelerar, ou trocar marcha, ou virar o volante, ou dar sinal para uma conversão. Então, aí já é uma ação motora. Mas tudo isso acontece antes dessa ação motora, para que o indivíduo possa se comportar de uma forma mais eficiente. E essa resposta motora vai ter a reação do veículo. E aí a gente entra no componente motivacional, a experiência e os padrões de comportamento que os condutores têm, todos os seus processos cognitivos. Então, tem gente que tem um conhecimento sobre tal situação, tem gente que já não tem experiência em outras situações. Então, cada indivíduo é singular e é importante que a autoescola, o centro de formação, perceba o aluno de forma individual também. Senão fica muito robotizado e você fica ensinando para passar na prova, né? E eu sei que o índice hoje é um fato, é um problema atual de vocês aí, mas é importante também pensar na formação do cidadão no trânsito, muito mais do que passar na prova, né? Então, esse é um contexto geral para a gente entender o comportamento humano, para a gente ver que processo educativo que a gente pode implementar na nossa autoescola para que realmente ele consiga evoluir. Hoje, eu gostaria, depois que vocês tivessem acesso a essa apresentação, para vocês terem esse material, que é a Resolução 789 do Conselho Nacional de Trânsito aqui do Brasil, que
o Antônio acabou falando um pouquinho do percurso até chegar nessa resolução, que ela vai trabalhar como que a autoescola vai se credenciar para ter autorização de funcionamento, o que a autoescola precisa ter um diretor de ensino, um diretor geral, um instrutor de trânsito, precisa ter os seus veículos, toda a sua estrutura física, a questão da acessibilidade, todas as capacitações desses profissionais, e essa é metade da resolução. A outra metade da formação de condutores, onde você tem os cursos, os conteúdos que o Antônio falou já um pouco desses conteúdos, a carga horária, que daqui a pouco eu até passo um pouco para vocês verem só essa questão da primeira habilitação. Eu trouxe um exemplo aqui. Então, a formação do condutor dentro da autoescola tem mudança de categoria, né? A primeira habilitação, que é essa que eu vou apresentar aqui, tem as categorias diferentes, adicionamento dessas categorias, aí tem os cursos especializados. Então, é um vasto campo aí de formação do condutor, que eu estou puxando apenas um aspecto, que é a primeira habilitação, quando a pessoa não sabe dirigir e quer tirar a sua licença para poder conduzir os veículos automotores. Então, a gente tem por primeiro aqui avaliação psicológica e médica. Então, o aluno vai para essa avaliação psicológica, ver se ele tem condição psicológica, emocional, se tem algum tipo de transtorno que possa contribuir para a sua condução segura. A questão médica também, se ele tem alguma doença, se ele tem alguma limitação que ele precisa fazer adaptação como uma pessoa com deficiência. Então, o médico vai avaliar essa questão de força motora também, se ele tem condição de trocar uma marcha, de virar um volante. Então, tem essa parte da avaliação psicológica e médica, que é a primeira etapa. Aí vai para o curso teórico, tem a questão do simulador, que é uma polêmica hoje no Brasil, está facultativo, você pode ou não utilizar, mas tem uma decisão da Justiça que na província ali, o estado do Rio Grande do Sul, onde o Antônio atua, aí já tem a obrigação por uma decisão da Justiça para esse simulador acontecer. Aí tem o curso prático, que você tem as horas ali que você vai praticar no veículo, com 1 hora noturna, de noite, e aí você vai para o exame prático do órgão de trânsito, ali que você vai para a prova no órgão público, para realmente você ter a sua carteira de habilitação, que é uma licença, né? Então, você vai ter primeiro uma permissão para dirigir durante 1 ano, sem cometer infrações gravíssimas, graves, ou reincidir em infração média. Tem uma escala, né, de leve, média, grave, gravíssima aqui no Brasil, os níveis de infração. E daí, se ele tiver alguma infração nesse sentido, ele vai reiniciar todo o processo. Aí perde tudo, começa tudo de novo. Então, ele tem 1 ano aí que ele tem que se cuidar muito mesmo, porque é fácil você, num deslize aí, o ser humano ele é passível de erro, e se esse erro, ou às vezes até ele tem a consciência disso e faz de forma imprudente, né? Aí ele perde a sua licença. Eu coloquei licença ali para mostrar que a qualquer momento ele pode perder essa licença, vai ser cassado, vai ficar 2 anos sem poder dirigir, e depois ele consegue reiniciar todo o processo da avaliação psicológica até a prova no órgão público. E tem a questão da renovação da sua carteira de habilitação, que hoje está em 5 anos, mas tem toda uma prorrogação agora aprovada em lei, que vai funcionar daqui uns 150 dias.
Então, basicamente, esse é o processo da primeira habilitação. Se você pegar o item 2 hoje, ele está com uma resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional, que coloca a questão da aula remota. Como a gente está fazendo aqui essa live, é como se fosse essa live com interações com os alunos, cada aluno aí na sua casa, mas o instrutor tem a sua aula remota com reconhecimento facial, que vai ver se o aluno está assistindo a aula, se o professor está ali também na sala de aula, então tem todo um registro desse reconhecimento facial, e essa resolução é só no período de pandemia, da Covid. Passou a Covid, vai voltar para a aula presencial em sala de aula. A princípio, está assim, né? Com as adaptações, o mundo vai mudando. Quem sabe depois da Covid possa até continuar essa aula remota ou não. Essa é uma discussão que vai precisar ser feita, né? O curso prático, como o Antônio falou, também tem um sistema que não está no Brasil todo, mas está evoluindo para isso, né? É que vai ter a parte da telemetria. Então, o aluno e o instrutor vão entrar no carro, vai ter uma câmera que vai validar a foto do aluno, a foto do instrutor. Para dar início à aula, o instrutor vai colocar o seu conteúdo, vai colocar o que ele precisa aprender naquela aula, naquele momento, né? Às vezes troca o instrutor, você pode até pegar a sequência de aulas registrada ali, né? Para você ter um acompanhamento mesmo que você troque o instrutor, né? Então, nessa telemetria, vai gravar toda a aula, todo o percurso que ele fez com imagens, você vai gravar toda essa aula que está acontecendo na prática. Então, são itens assim que vão evoluindo dentro desse processo de formação do condutor, né? Aqui eu coloquei uma foto aqui da Bolívia, né? Da carteira nacional ali, só para ilustrar. E antes de eu finalizar aqui, para eu mostrar um pouco a carga horária, só retomar o que o Antônio falou, eu só gostaria também de colocar os nossos reconhecimentos e premiações da nossa empresa aqui, né, alguns prêmios também que eu tive no meu percurso, né, e aqui depois eu deixo o meu contato aí para vocês. Aí eu gostaria de mostrar para vocês aqui a parte teórica. Então, essa é da primeira habilitação. Então, você vai ter um módulo de lei de trânsito, a legislação, aqui tem todo o detalhamento dos conteúdos, a carga horária, depois direção defensiva, como o Antônio falou. Aí a gente segue para as noções de primeiros socorros, que é mais uma ideia do que não fazer mais do que você precisa fazer, né? Então, a gente ensina a pessoa a avaliar a situação, a chamar uma ambulância, a sinalizar o local, tenta não mexer muito na vítima, porque esse é um processo muito complexo, que se você tem dúvida, é melhor não mexer. Então, são noções básicas aí de primeiros socorros. Aí tem a parte do convívio social, do relacionamento interpessoal, ambiental também, e as noções de mecânica do funcionamento do veículo, que o Antônio já colocou. Então, essa é só uma parte aqui da primeira habilitação, mas se você pegar no sumário, deixa eu ver se está aqui o sumário. Aqui, ó. Aqui você tem todos os cursos, né, para a primeira habilitação, para mudança de categoria, né, de moto para carro, carro para ônibus, ônibus para caminhão. Então, tem todos os cursos, carga horária, conteúdo que você precisa fazer. Então, tudo isso
toda a parte de formação do condutor e a parte da estrutura da autoescola, para ter autorização de funcionamento, está tudo aqui nessa resolução 789/2020, ela é muito recente, não teve mudanças muito significativas, mas juntou uma antiga resolução de formação do condutor com uma resolução de credenciamento de empresa de autoescola. Então, juntaram essas duas e hoje a gente tem uma apenas consolidando esses dois processos, né? Então, eu gostaria aqui de interromper o meu compartilhamento e continuar aqui com alguns pontos antes de entender como que está a estrutura de vocês aí da Bolívia. Eu gostaria de pontuar algumas coisas, né? Algumas o Antônio já colocou aqui, que eu tenho certeza que se vocês seguirem, vocês vão ter um ganho, né? Primeiro, eu gostaria de falar assim, você viu que o Antônio falou, a gente estava em 45% de aprovação, a gente foi para 75% para mais. Então, às vezes, vocês estão buscando 70%, mas se vocês conseguirem provar que vocês hoje estão em 40%, por exemplo, e vocês vão chegar em um ano a 60%, vocês vão mostrar uma evolução. Então, eu acredito que vocês não tenham que ficar tanto no 70%, mas mostrar que as autoescolas estão melhorando o processo de aprovação, esse índice, que isso aí já vai ser um ganho, para às vezes retardar a lei, para dar mais uma chance ou mais um tempo para a autoescola. Então, tentem ver hoje qual é a realidade que vocês estão, para vocês, daqui a um ano, provarem que vocês evoluíram em todo o processo. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Eu tenho uma experiência aqui, eu estou chegando a quase 1.000 instrutores formados aqui nos meus treinamentos. Então, a gente percebe o quanto, reforçando o que o Antônio falou, o quanto que é importante vocês estabelecerem um programa de formação dos instrutores das autoescolas, principalmente na questão didática. A gente tem aquele padrão aqui no Brasil do ensino tradicional, que deve ter na Bolívia também, de você ficar passando uma informação e não ter nem interação com o aluno, pergunta só se ele entendeu, ele faz assim com a cabeça e você segue para o próximo conteúdo. Então, esse processo precisa quebrar. Então, a gente precisa parar de ficar jogando informação para os alunos sem verificar se esses alunos aprenderam alguma coisa. Então, possivelmente, em alguns processos, vocês estejam ensinando, mas os alunos não estão aprendendo. Então, é muito importante que vocês formem esses instrutores como um ponto-chave aí de evolução do índice de aprovação. Um outro ponto importante que o Antônio... É fácil falar depois do Antônio, porque ele já vai preparando aí a base, né? Mas, assim, essa preparação psicológica, ela é muito importante. Claro que o Rio Grande do Sul, essa província que o Antônio, ali, o estado que ele vive, é um estado realmente que é um dos modelos aqui do Brasil, que a avaliação psicológica, ela é feita dentro da autoescola. O psicólogo está dentro da autoescola. E no país inteiro do Brasil não é assim. Tem outra empresa de psicologia que realiza essa avaliação. Então, acredito que seja mais fácil para as autoescolas do Rio Grande do Sul aproveitarem essa equipe de psicólogos para atuarem com seus alunos. Ok, não tem isso, então vamos montar um projeto para preparar o aluno nessa parte psicológica, emocional e comportamental, que a gente percebe na avaliação, como o Antônio falou,
que muitas vezes ele sabe o que fazer, mas ele ficou tão nervoso que ele não conseguiu realizar aquilo. Então, hoje a gente tem aqui na Mobilidade Segura, na minha empresa, um curso de preparação psicológica para a prova. Então, o aluno ele compra sem ir para o processo normal. É uma questão particular, complementar, que o aluno pode ir no mercado e comprar o curso, que ele vai ter um acompanhamento individual de um psicólogo que vai trabalhar técnicas de autoconfiança, trabalhar técnicas de concentração, trabalhar técnicas de relaxamento, trabalhar questões de estratégias para condições adversas, né? Começa a chover na hora ali. Então, às vezes a chuva abala todo o processo emocional do aluno. Então, você vai ter um aluno com mais autoconfiança, com mais concentração, com mais técnicas de relaxamento. Eu lembro na minha primeira prova, na prova que eu fiz, né, que na baliza ali para estacionar o carro, a minha perna na embreagem tremia, ela ficava batendo, de tão nervoso que eu estava. Eu tinha 19 anos na época, eu acabei passando ali, porque eu tinha a técnica bem trabalhada, consegui mesmo nervoso realizar ali, mas eu lembro, isso ficou marcado na minha vida, o meu pé batendo no pedal ali, de tanto que eu estava nervoso. Então, é bastante importante essa preparação psicológica, se é com psicólogo dentro da autoescola, ok. Se é com programa de curso que vocês vão oferecer complementar ao processo para ele ter uma preparação psicológica. Então, esse é um outro caminho bastante importante para que vocês estruturem aí nas autoescolas para preparar o aluno psicologicamente e emocionalmente. Então, são técnicas de relaxamento, questões de concentração, questões de autoconfiança, que são, né, o controle de ansiedade. Vamos colocar que são 4 pontos aí fundamentais para você chegar ali com... Nervosismo vai ter, não tem como. Tá? Não queiram tirar do aluno o nervosismo. Isso vai acontecer. E, às vezes, o medo, se é controlado, ele é positivo. A ansiedade pode ser também positiva. Quando ela fica em excesso, começa a ter tensão no corpo. Aí começa a bagunçar tanto a cabeça como o corpo, a psicomotricidade do aluno. Então, não queiram tirar o nervosismo, a ansiedade 100%. Não vai acontecer. Mas você precisa ensinar o aluno a se perceber, controlar suas emoções, saber trabalhar a respiração para ter um relaxamento corporal, saber identificar os pontos que estão deixando eles nervosos ali. Às vezes é um pensamento, eu não vou conseguir. Aí tem toda uma pressão, como o Antônio falou, dos pais, mas eu vou estender essa pressão, que agora até o instrutor da autoescola da Bolívia pode pressionar o aluno. Você tem que passar, senão vai acabar esse processo aqui, daqui a 1 ano. Então, imagine a pressão do aluno ali com a autoescola, com os pais, com a sociedade, que a gente tem uma cultura de que o erro não é algo bom, o erro é ruim, então eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. Então a gente precisa ter mais naturalidade nesses processos de erro humano, para a pessoa errar e não ficar tenso porque ele errou, ser um processo mais natural. Então são alguns pontos aqui, além de campanhas permanentes em toda a sociedade, projetos, às vezes, no ensino médio, que pega os adolescentes, eles vão buscar a carteira daqui um tempo curto, breve. Então, tem que ter projetos de educação para o trânsito,
dessa questão emocional, comportamental, também na escola, ali entre 15 a 18 anos, vamos dizer. Claro que ela precisa ter em todos, desde criança, né, até os adultos, tem que ter a educação. Estou tentando colocar alguns pontos que teriam mais resultado se a maioria dos alunos que vão fazer a prova aí na Bolívia são adolescentes. Às vezes tem muitos adultos que estão buscando a licença também, então tem que avaliar. Mas são alguns pontos que eu acabei selecionando, mas eu gostaria um pouco de entender esse processo de vocês para ver como ajustar esses pontos, como que a gente pode contribuir para a Bolívia ter aí uma melhora nesse índice de aprovação. É muito interessante vocês terem um mapeamento. A gente usa o Lev Gustav Vygotsky, acho que é assim, né? Lev Gustav. Agora até me perdi no nome do autor ali, que ele fala da zona de desenvolvimento proximal, que é você mapear o aluno no início do processo, o que ele sabe hoje, e você vê o que ele precisa aprender. Tudo isso é diferente de um aluno para o outro. Então, às vezes, a gente trata todo mundo de uma forma igualitária, e a gente tem que começar a olhar o aluno de forma individual, que daí você vai conseguir amarrar o que ele precisa aprender de uma forma com uma qualidade maior, uma eficiência maior. Então, são os pontos aí que eu trouxe, mas gostaria também de ouvi-los, e aqui num debate conjunto, todos nós aí, a gente buscar aí um caminho para que vocês tenham o processo de vocês daqui a um ano, né, contínuo, né, não acabe, vocês consigam atingir esses 70%. Eu não sei hoje o quanto que vocês têm de índice de aprovação, qual é o desafio de vocês, ou quais os maiores problemas e dificuldades que as autoescolas da Bolívia têm para melhorar esse processo de aprendizagem, para ter um aumento no índice de aprovação. Queria agradecer desde já ao Vitor aqui. Espero que eu não tenha falado muito rápido aí, se tenha conseguido traduzir a minha fala, Vitor. Teu som, Lorena. Antes de passar para a Andrea, para o pessoal da Bolívia, o Hector Lorenzato, ele está perguntando para ti, como para o Antônio, se tu tem diabetes tipo 2 no Brasil, se é possível fazer o curso para a primeira habilitação. Ele é da Argentina. Pelo que eu tenho de conhecimento, o Antônio pode contribuir, mas a diabetes não é um impeditivo para o processo de habilitação. Agora, que nível que está essa diabetes, né? Então, às vezes, você já tem perda de membro, dificuldades psicomotoras. Então, tem que avaliar, o médico que vai avaliar o nível dessa doença para ver se ela pode continuar no processo e ter a sua licença ou não. Mas a diabetes não é algo restritivo, mas sim o nível que ela se encontra, se está impedindo, de alguma forma, a pessoa de conduzir de forma segura, para que ela garanta a sua segurança e garanta a segurança dos demais na via também. Ok. Antônio? Está desligado o teu microfone. Sobre a diabetes tipo 2, o que tu tens para responder para o Hector Lorenzato, da Argentina?
Eu acho que a internet do Antônio está meia flexível. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Hoje eu não consigo responder aqui, mas a gente consegue acompanhar, depois a gente responde individual. Muito obrigado a todos por estar conosco e continuem, compartilhem, curtam. Esperamos que tenha contribuído para alguma parte da vida de vocês, dos filhos, dos amigos, dos familiares, essa conversa que a gente está tendo agora. O Antônio está com um probleminha na internet, ele já volta em seguida, então vamos passar, Cassiano, para os nossos amigos, irmãos da Bolívia. Andrea. Muchas gracias, Lorena, Cassiano, muchísimas gracias. La información que nos han brindado es bastante útil para nosotros. Hemos estado muy contentos. Muchísimas gracias. Vamos a tener, esta no va a ser la última oportunidad que estemos con ustedes, por favor. Siempre vamos a estar esperando ese intercambio de información de ustedes, más que todo, que son expertos en lo que enseñan. Gracias, Lorena, gracias también a Ramiro Parsi por haberme hecho el contacto contigo y poder tener esta experiencia aquí con los colegas. A Antonio también, Cassiano, que se nos desconectó, Antonio. Muchísimas gracias. Não sei se a gente tem algum... Não sei se a gente tem algum tempo, Lorena, para abrir alguma questão para eles ali. Então, o teu som está desligado, Lorena. Eu deixo o meu som desligado para não atrapalhar e acabo esquecendo. Andrea, tá me escutando bem? Andrea? Alguém de vocês que possa falar para nós como está o processo das autoescolas, quais são as dificuldades que estão tendo em este momento, o que precisam superar, qual suas perspectivas mediana prazo, e para que possamos compreender melhor como que está o cenário das autoescolas em Bolívia. Não sei se pode falar, se tem alguém que quer falar. Estão tímidos, mas o Vitor traduz, gente. Acá estamos, Andrea, para poder contribuir em lo que podemos com vocês. Então, este é o momento, a oportunidade que vocês têm para sacar as dúvidas, saber como que trabalhamos acá, se algo pode ser implementado allí, algo que utilizamos acá. Então, este é o momento que podemos aproveitar para fazer este intercâmbio de informação para o crescimento de todos, para uma melhor aprendizagem, para uma melhor formação de condutores, para reduzir o número de vítimas do trânsito. Porque condutor bem formado é uma vítima menos em el trânsito. Então, temos que nos preocupar, además de formar condutor, que ele vai estar para ajudar a proteger e reduzir o número de vítimas em el trânsito. Sí, así es, Lorena. Nosotros el proceso lo hacemos con el postulante que desea tener su licencia de conducir aquí en Bolivia. Tienen que rendir un examen escrito y práctico. Estamos luchando aquí porque nosotros como autoescuela seamos el centro de capacitación y que puedan rendir con nosotros, que puedan capacitarse teórica y prácticamente. Por el momento lo hacemos, pero hace unos días atrás el gobierno
la institución que nos rige como licencia de conducir se llama CEGIP, ha emitido una resolución en la cual nos descartan a las autoescuelas y piden ahora que el postulante sepa manejar empíricamente. Ya no necesitarían la capacitación de una autoescuela, simplemente con decir que yo ya sé manejar, va y rinde su examen teórico y práctico. Nosotros ahora, hoy, estamos reunidos en La Paz para luchar porque no sea así, porque nuestros conductores o personas que quieran tener una licencia de conducir lo hagan con nosotros. Las personas que somos capacitadas para rendir esta información, esta evaluación escrita y práctica a todos ellos. Por eso estamos aquí en un estado de emergencia en todas las autoescuelas y preocupados porque las autoridades no le dan la importancia que se merecen. Como vos has dicho, Lorena, un conductor bien formado es símbolo de que no va a haber ese siniestro en nuestras carreteras ni en nuestras ciudades. Eso es lo que queremos hacer nosotros, que la gente no le tema formarse, no le dé miedo a dar examen. No, por decirle, nosotros aquí en Bolivia tomamos 2 días de clase teórica, son 4 horas. Estamos escuchando que en el Brasil es mucho más y todavía le huyen a la teoría. Entonces, a nuestros jóvenes más que todo, decirles, ¿no?, que tienen que formarse, capacitarse para ser buenos conductores. Necesitamos tener otra generación de buenos conductores aquí en Bolivia. Perfeito. Andrea, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Andrea, ¿y cómo está el proceso de la formación de conductores, de la protección de las víctimas del tránsito en Bolivia en relación a los ODS da ONU? Lorena, sacaré la... Sí. Lorena, nosotros enseñamos en base al código y reglamento de tránsito. Ahí es la base fundamental. Y bueno, para el examen teórico y práctico, nos basamos en el reglamento de la entidad que da licencias, que se llama CEGIP. Ellos nos dan las normas, por ejemplo, para un examen práctico debemos hacer el zigzag, 5 conos, debemos hacer la marcha atrás, era 30 metros, ahora dice que hagamos en 50 metros la marcha atrás, haciendo uso de las luces, guiñadores, y también hacemos el estacionamiento en 4 movimientos en un espacio que ellos también nos dan, el espacio para poder estacionar. Ahora están incrementando algo más, ¿no? Algo más que recién se va a poner en práctica. Entonces, con esas normativas enseñamos al alumno para obtener la licencia de conducir. Ok. ¿Y esta legislación está siendo cambiada a partir de este momento? Sí, hay cambios, no entendemos por qué, porque
dentro de unos pocos días hay cambio de autoridades, hay nuevo presidente. Y este gobierno que se va pronto, unos días le queda, él está haciendo los cambios. Seguramente va a entrar el gobierno, va a haber nuevas autoridades, harán otros cambios. Entonces ahí está el problemita, ¿no? Que nos han sorprendido de la noche a la mañana estos cambios. Y además que ya no podemos tomar examen, ya no vamos a poder tomar examen nosotros, lo van a tomar ellos, el examen teórico y práctico, nosotros ya no. Pero nos dan nuevas normas. No entendemos, no está nada claro. No está claro nada. Y con las nuevas normas, si ustedes adaptan a las nuevas normas, ¿podrían continuar esto? Claro, si nos dan un tiempo prudente, sí se puede, no hay problema, ¿no? Nos adaptamos. Pero esto es de la noche a la mañana que nos han impuesto, de la noche a la mañana, nos han sorprendido. Y bueno, ahí está la cosa. Y quieren, según mi opinión, volver al pasado. Porque ahora ya no necesitan de escuelas de conducción. Cualquiera que sepa manejar, dice, puede asomarse a dar examen y ya está. No necesitan de las escuelas de conducción. Esa es nuestra preocupación. Pero escúchame una cosa, la legislación no fue oficializada a este cambio, ¿fue? Sí, es oficial, porque ya nos han hecho llegar una resolución administrativa que nos hace conocer el jefe máximo de esta entidad pública que da las licencias y los carnets de identidad, cédula de identidad. Entonces, ya es una orden que el que quiere cumple, el que no, chao, se va. Ok. ¿Cuántas autoescuelas tiene en la Bolivia? A ver, 52. Aquí ya. En Bolivia, aquí estoy viendo la pizarra, que tenemos en total, en los 9 departamentos, 52 escuelas nombradas, pero participan en nuestras reuniones muy pocas. Sí. En total son 52 en los 9 departamentos de Bolivia. Okay. Y la rotatividad de alumnos al día en Autoescuela Mônaco, ¿cómo estaba hasta el momento? Pode repetir, por favor? De novo. Oi? La Escuela de Mónaco, ¿cuántos alumnos tiene? Lorena, esa parte no entendí. ¿Podemos repetir? Yo pregunto, Andrea, el número de alumnos al día en la Autoescuela Mônaco, ¿cómo es la rotatividad? ¿Es rotativo? ¿Tiene un número fijo? ¿Cómo es? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos más o menos al día? ¿Cuántos semanal? Ahorita con Pascal estás trabajando con más o menos 10 horas, con Carlos son 10 alumnos. No, tenemos 4. La pandemia no hace que tengamos muchos alumnos. Sí, exacto. Ahora ha variado, Lorena, porque por la pandemia, por el COVID-19, no estamos trabajando en turno completo. Entonces, por ejemplo, yo tengo 4 profesores y trabajamos 10, 11 horas al día. ¿Cuántas horas? 11 horas.
4 instrutores de tránsito. Ajá, serían 44. 44 Al día. alunos. Alumnos al día. Alunos al día. Ok. Y antes de la pandemia, Andrea. Un poquito más, Lore, porque se trabajaba hasta más tarde, ¿no? Ahora tenemos restricciones. Por ejemplo, ahora solo podemos andar hasta las 9 de la noche. Entonces ya estamos con el tiempo. Perdón, no te escuché. Que no podemos, tenemos horarios para caminar, para trabajar y para volver antes a casa. Ah, sí. Sí, ahora solo podemos andar hasta las 9 de la noche, aquí en Bolivia. Ah, y ya está en hora, entonces. Sí, ya casi. Bueno, Andrea, entonces cerramos y podemos continuar en un otro momento esta charla. Sí, Lorena, cuando guste. ¿Puede ser? Claro, sí. Bueno, entonces continuamos después, hablamos contigo y agendamos un otro momento para hacernos una reunión y continuar sobre esto. Ya, listo, Lorena. Nosotros, los colegas también se van a conectar por el internet y así también vamos a conocer todas las opiniones. Exato. Então, Cassiano, nós vamos encerrar, né, que continuamos, depois fizemos uma reunião, eu chamo ela e nós fizemos para dar continuidade nessa fala que nós estávamos agora, porque o tempo deles andar na rua agora, então já eliminou. Entendi. Lorena, eu só queria fazer uma rápida colocação, que é um desafio para eles lá. Uma formação com uma carga horária tão pequena, como ter uma aprovação tão grande? Então, e como aumentar a carga horária, sendo que o momento político é para acabar tudo? Então, são grandes desafios que vocês terão aí para reverter esse ponto, porque se tem um curso tão pequeno, vocês têm mais dificuldade para ter a aprovação também, né? Mas eu queria me colocar à disposição aqui, a gente pode fazer uma nova reunião, a Lorena me avisa, a gente agenda, para a gente tentar construir um padrão, às vezes, para a Bolívia, semelhante que a gente tem no Brasil, para vocês terem uma proposta de regulamentação. Vocês precisam ter uma união muito forte no setor, porque o momento político de vocês não é bom, né? Você tem um decisor que está indo semelhante aos Estados Unidos, que você faz a prova direto, sem autoescola, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem esse risco também, mas eu gostaria novamente de deixar à disposição para a gente construir aí um processo de maior qualidade aí na Bolívia para a formação dos condutores. Muchísimas gracias, Cassiano. Eso es lo que nos gustaría. Muchísimas gracias. Andrea, nosotros que agradecemos por la confianza e esperamos que dentro desse pouco tempo que conseguimos falar, que possamos ter contribuído em algo com vocês e continuamos falando e ver o que podemos construir e fazer com que melhore e não desistir. Sí. Tá? Muchas gracias. Gracias. Aquí los colegas también se despiden. Dios. Chao. Más, gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Saludos. Chao, Cassiano. Saludos Chao, también a nuestros colegas. todos. Chao. Cuidado, muito cuidado com a Covid aí. Sí. Chao, Cassiano. Tchau, tchau, gente. Chao, Cassiano.